Lei da atração e o poder dos nossos pensamentos. Talvez você não entendeu ainda o que você vai aprender aqui nesse vídeo, é a relevância e o quão urgente e necessário é você se comprometer a tomar consciência de quais pensamentos você tem cultivado. Sim, você precisa observar esses pensamentos e escolher melhor os seus pensamentos. Essa semana, lá no meu Instagram, @solcrespolife, eu sempre tiro na gente. A gente tem um quadro semanal nos stories que é o conselho do tarô pra semana. E aí teve uma carta que saiu e ressoou pra uma galera, que foi, eu tô com ela aqui, tá? 8 de espadas. Nessa carta a gente tem aqui um personagem, a espada representa o pensamento no dentro do tarô. E aqui ela tá, mano, num lugar assim, abandonada ao relento, tá certo? Obviamente é uma figura que não tá confortável nessa situação aqui, só que essa carta faz uma provocação muito grande, de que se essa personagem chegar aqui um pouquinho pro lado, ela consegue puir isso que tá a aprisionando e se libertar. Há uns 5 anos atrás, eu era estudante universitário. Hoje eu ainda tenho muitas crenças, mas naquela época era absurdo. E era o início do meu processo na lei da atração, no despertar da consciência. Então eu estava entendendo muito do que hoje eu sei e hoje eu ensino na mentoria, nos atendimentos e aqui nos conteúdos. E a cena especificamente era, eu recebi um brother em casa que era gringo, ok? Recebi esse amigo da Kamek Yoga que eu considero que foi meu primeiro mestre assim, da yoga, e se eu não tivesse o conhecido, provavelmente eu não seria quem eu sou hoje no sentido de ter me tornado um instrutor de yoga e ter dado tamanha solidez para Sol Crespo, sabe? Para esse projeto aqui, para esse canal e tudo que eu desempenhei todos esses anos. Então volta lá, em 2019 eu estava ali, humildezão, morando na favela, cheio de crença, pobre, escasso de tudo. Eu me conectei com esse brother, ofereci minha casa para ele, ele ficou hospedado na minha casa. Em algum momento a gente foi fazer uma aula de yoga lá no Rio, depois da aula a gente ia comer. Ah, algum lugar para comer. E aí, cara, o ponto é, o poder dos nossos pensamentos, eles são tão fortes e eles estão diretamente ligados com a nossa criação. Isso é criação familiar, isso é estrutura social, isso é o seu contexto social. Veja bem, não é que o teu contexto social fixa, né? Então, pô, se você nasceu pobre, você morrerá pobre para sempre. Você pensará como pobre para sempre. Experienciará a vida como pobre para sempre. Ou como feio, como alguém que não merece amor e etc. Não. Mas o fato de você ter esse lugar de origem, isso pode explicar em algum nível os traumas e o senso de inferioridade que você tenha desenvolvido. Só que isso não acaba aí. É possível que você consiga transpor isso. E a gente vai entender aqui. Naquele momento eu não tinha conhecimento disso. Então eu estava ainda muito identificado com as limitações materiais que eu estava experienciando. Digo mais, esse nível de identificação me fazia acreditar que era isso tão somente que eu tinha para vivenciar. Me levava tanto para o lugar de vítima que eu não conseguia me ver capaz de sair de lá de onde eu saí, no final das contas. Então a gente foi comer. Onde a gente vai comer? Para mim, a gente ia comer num lugar mais barato, porque eu não tinha dinheiro. Mas o brother tinha dinheiro e ele falou, não, não se preocupe com isso. Ah, não se preocupe, ainda assim um pouco desconfortável pelo fato de não estar acostumado. Fomos para o shopping em um restaurante. Chegando no restaurante, o meu sentimento ali era muito denso. Eu tava mal com aquela experiência. Primeiro que o brother falava inglês, então eu tinha que o meu inglês, que é limitado até hoje, né? Mas sim, funciona. E eu tava ali fazendo esse meio de campo com o garçom. Sendo que na minha cabeça, obviamente, a gente seria, sei lá, mal atendido, porque eram 2 caras pretos de dread em um restaurante no shopping. Então tava tão identificado com uma estrutura mental, pensamentos, uma mentalidade muito vítima, que eu não conseguia me dar a brecha, a oportunidade de ser honrado, de ser atendido dignamente. Na minha cabeça, a única realidade possível para mim era sofrer um ato de racismo, era ser maltratado, porque eu me sentia, tá ligado? Mal naquela situação. Eu já me sentia menos naquela situação. Como interiormente eu sabia que eu não tinha grana, sei lá, pra frequentar um restaurante no shopping, o que isso produzia no meu emocional era essa sensação de desencaixe, a ponto de que eu tinha dificuldade, eu tava me sentindo angustiado ali naquela mesa. E o meu brother tava, tipo assim, tranquilão. Claro, tinha grana pra pagar, né, gente? É isso, né? Em dólar a história é outra, mas para além de dólar ser a história é outra, o cara já tava ali, ó, quilômetros à frente nesse lugar da lei da atração, do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade. E a uma hora, sabiamente, eu confessei, né? Eu me permiti, tipo, abrir o contato ali e dizer, cara, então, tô me sentindo mal, velho. Tipo, a gente tá pedindo pro cara modificar os pratos e eu não sei se ele vai... Olha, a minha cabeça era, gente, qualquer um que vai em um restaurante, você consegue, né, desenrolar.
pedir, olha, eu quero isso, com aquilo, com aquilo outro, quando você está no seu lugar de poder, quando você está ocupando esse centro, quando você está autoconfiante. Você chega e você, como cliente, consegue ali, enfim, conversar, entende? E eu tava tão me diminuindo que eu tava fazendo isso por ele, porque por mim mesmo eu não faria, entende? E isso, cara, em várias outras experiências, imagina você dentro das relações afetivas, você dentro das relações de trabalho, quantas vezes quando você não tá ocupando o teu lugar de poder, quando você não tá confiante sobre quem você é e o que que você tem a oferecer para o mundo, o que que você tem a oferecer nessa troca, o quanto os seus pensamentos te colocam nesse lugar de que certamente você é menos, sabe, do que os outros, do que esse cenário. E aí quando você se sente assim, imagina que esse vestido vermelho da personagem é o tesão, é o poder pessoal, é a autoconfiança, é a força de vontade, é o movimento que me faz sair de um lugar e ir para o outro, chegar na direção dos meus desejos realizados. Pensa na lei da atração, pensa que é isso, você quer alguma coisa, o que que você quer? Saca? Essa personagem algum dia quis, ela sabia o que ela queria, ela tinha clareza disso. Só que esses pensamentos foram aprisionando ela de uma forma que ela se distanciou. E aí é como se mentalmente ela tivesse se colocado nessa condição completamente aprisionada. E era isso que eu tava experienciando ali no restaurante. Falei, cara, nós somos as únicas pessoas pretas aqui, os únicos de dread. E ele falou, é uma oportunidade que a gente tá tendo aqui de criar um outro imaginário. O garçom tá vendo que pessoas com dread também conseguem consumir, conseguem estar nesse lugar. Eu fiquei, pá, então, assim, foi uma experiência que me marcou para sempre e depois eu precisei revisitá-la para lembrar como que eu preciso reconstruir, né, a minha estrutura mental e principalmente para que ela possa me permitir acessar os lugares com bem-estar, para que eu consiga, nesse tanquejo do me relacionar, estar ocupando esse lugar de conforto, estar sentado nessa mesa entendendo que eu tenho o direito de sentar nela, sem esse medo de que alguém vai vir e me dar uma banda e me tirar daqui. Pensa quando você está vivendo uma relação com alguém e a todo tempo as suas crenças e seus pensamentos te diz que você é menos do que essa pessoa. Eu não sei se você já experimentou isso, mas eu já, sabe? Esse lugar de desvalor. E é muito importante levar isso a sério, porque às vezes você, assim como eu já quis, seguir adiante, viver as experiências passando por cima disso. De certa forma, naturalizando esse mal-estar, naturalizando o se sentir menos, como se isso fosse a única realidade possível para você. E aí, numa dessas, você consulta, por exemplo, o tarô, que é um dos serviços que eu ofereço aqui, vendo para um atendimento como esse, você quer aquilo que você quer, sem antes passar por esse processo de encarar o que está desencaixado. E encarar, velho, eu não tô no meu lugar de poder. Eu não tô confortável. E assim tudo é muito mais custoso. Para que eu possa atrair as experiências para mim, eu não vou conseguir atrair dessa maneira. Porque eu não tô magnético. Nesse lugar eu vou precisar me esforçar muito para que as coisas possam se realizar. E eu vou precisar correr atrás e não atrair as coisas para mim. Entende a diferença? Quando você está em dia com o seu poder pessoal, quando você acorda e lembra para onde você está indo, o que você quer realizar, quem é você, como que você é um canal do fluxo da vida, como a tua espiritualidade, a tua ancestralidade está aí em você, quão grandioso é o plano de vida que eles têm para você. Quando você se permite ser um canal para que o universo, para que Deus conflua, toque a vida de pessoas, assim como eu estou fazendo agora aqui com esse vídeo. Quando você compartilha um vídeo como esse com alguém, entende? Quando você compartilha uma mensagem, um ato de carinho, de amor e de afeto. Quando você lembra, cara, que não é que você é maior do que os outros, mas de maneira alguma você é menor do que ninguém. Nesse lugar, você consegue atrair as experiências melhores para você. Só que, naquela situação, naquele cenário, eu tive uma grande aula de manifestação. Eu tava dividindo o mal-estar e o brother conseguiu me acolher e mostrar uma coisa que eu quero te propor aqui, que é como que eu consegui olhar para aquela mesma situação por uma ótica diferente. Ele falou, velho, você é tão poderoso o seu poder de cocriação que você criou essa realidade aqui. Você me trouxe até aqui. Ele já ia vir pro Brasil. Mas eu ser amigo dele, ele ficar hospedado na minha casa, sabe? Isso não tava nos planos. Tipo, eu simplesmente tive muita coragem, uma atitude, né? Tipo, a minha manifestação era tão grande que, velho, eu tava na internet. Olha isso, eu era estagiário, infeliz com o meu estágio. Pode ser você aí. Pensa qual é esse cenário que você está infeliz, ok? Insatisfeito, dentro ali de um escritório X, e eu vi esse brother com imagens de pessoas pretas na praia fazendo yoga.
Na minha realidade de 2019, isso era impensável. Isso, tipo, não existia, sabe? Todos os meus amigos, ou tava, tipo, a gente se encontrava em festas, em rolê, enfim, se drogando, ou os meus amigos lá do meu bairro estavam trabalhando à beça sempre, transporte público, uma realidade muito penosa, muito dura. Então quando eu vi aquilo, aquilo soou muito utópico pra mim, saca? E aquilo me magnetizou. Olha as palavras. Só que eu poderia ter bloqueado isso e falado, nossa, que viagem. Isso aí é só pra quem é do outro país, isso aí é coisa pra gringo. Aqui no Brasil isso não existe. Eu poderia ter, tipo, fixado esse pensamento, mas não. Eu vi aquilo e eu desejei tanto, todo o meu corpo pegou fogo, é como se esse vestido naquele momento tivesse livre, entende? E eu tivesse entusiasmado. Eu tivesse, tipo, pegando, literalmente assim, pegando fogo energeticamente falando. Literalmente não, né? Mas energeticamente falando, era esse símbolo, assim todo em chamas. Eu me senti assim, num ato de coragem, fui no Google Tradutor, escrevi um texto pro brother, em inglês, mandei. O brother depois de um tempo me respondeu. E ali a gente começou a fazer uma amizade, e pra minha surpresa, o brother tava vindo para o Brasil. Esse gringo, tá ligado? Americano, tipo, pô, estou indo para o Brasil. E aí, ah, não, fica na minha casa. Ah, não, vamos fazer um evento. Cara, foi o meu primeiro evento que eu produzi, na época eu fazia festa, né? Foi o primeiro evento que eu produzi de bem-estar. A gente reuniu, nem sei quantas cabeças, dezenas de pessoas na praia pra fazer Kamek Yoga com o brother. Se ligou? Olha isso. E aí, várias pessoas reunidas. Depois disso, eu comecei a fazer outros eventos como esse, tá ligado? Reunindo pessoas pretas em torno do bem-estar, em torno das terapias. E isso é de um nível de satisfação que hoje eu olho pra trás e vejo, meu Deus, olha como eu me co-criei. A realidade que eu vivenciava, eu fazia festa, tá ligado? Onde a gente só perdia a consciência. E a partir dali, 5 anos se passaram e eu, enquanto Sol Crespo, trabalho hoje ajudando as pessoas a expandir a consciência de tanto que eu tomei posse disso que eu aprendi com essa experiência. Eu criei uma fissura na minha realidade dura que eu vivenciava ali. E não foi fácil, foi muito doloroso aquela experiência. Mas a partir do momento que eu confessei pra ele e deixei com que ele me ensinasse, e aí ele me diz: "Você me trouxe até aqui." E aí eu percebi isso, eu falei, mano, tudo isso que eu falo hoje pra você, eu tenho o poder de me autocriar. Aquilo ali foi talvez um dos primeiros momentos mais fortes assim que eu me dei conta, entende? E daí vem o nosso compromisso de vigiar mais, observar mais e tomar maior consciência sobre aquilo que eu falo e aquilo que eu sinto, porque isso vai fazer com que eu haja de maneira coerente. Tô feliz demais com esse papo aqui, mas eu vou tomar um gole de água. Eu te convido a fazer a mesma coisa se você tiver com uma garrafinha de água aí, tá certo? Cara, se você tá aqui até agora, você tá gostando desse vídeo, então peço que você deixe o like nele. E agora eu quero traduzir para você. Tem algumas ferramentas, quando a gente fala de lei da atração, que nos ajuda a entender um pouco isso que eu tô propondo para você. Uma delas, que se você ouviu, eu tenho aqui um podcast que eu entrevisto os meus mentorados, né, da minha mentoria. E o último que saiu agora foi com Alex. E tem uma hora que ele disse que uma ferramenta que marcou muito a vida dele, que foi de reescrita da história. A gente olhou para trás para uma situação que estava produzindo muita angústia nele, que ele precisava, enfim, estava esperando um resultado, estava pleiteando por um lugar ali, por uma situação, né? E ele estava muito angustiado. Então, tudo aquilo que gerava angústia, a gente olhou para trás e se permitiu tirar um tempo para desmentir os medos, para ver quão válido era aquela estrutura de pensamentos que ele estava trazendo, que ele estava sustentando, entende? Assim como, por exemplo, quando lá no restaurante eu digo para ele, ah, porque nós somos os únicos pretos aqui, então provavelmente a gente pode já ser maltratado e a gente ainda vai ficar pedindo pro garçom para modificar os pratos. E ele me diz, o fato da gente ser os únicos pretos aqui mostra para ele que os pretos podem consumir nesse lugar. E aí, no final das contas, o que a gente pode fazer? Dar uma gorjeta para ele entender que os pretos podem também ter dinheiro de fato, não só para consumir, como também para serem generosos. Então, isso é olhar para um mesmo acontecimento e se provocar existe uma outra forma que eu posso olhar isso? E aí com o Alex, isso marcou muito ele, porque essa situação de angústia, a gente parou, se debruçou, dedicou um tempo ali na sessão da mentoria com ele, para reescrever essa história. Então tudo aquilo que estava trazendo para baixo, a vibração dele para baixo, a gente usou como evidência para colocar para o alto, entende? Então, não, como que seria pensar, enxergar isso por outra ótica? E isso fez uma diferença imensa na vibração dele, a ponto dele destacar isso como uma das experiências mais marcantes que ele vivenciou dentro da mentoria. Mas veja bem, isso não é algo para você fazer em um dia. Ah, fiz a mentoria, fiz ali pontualmente. Isso é algo que a gente precisa aprender a ter com a gente, ter espaço para que isso esteja nos acompanhando. É de lei, eu preciso dizer, né? A meditação certamente pode te ajudar muito no sentido de você conseguir ter esse espaço de autoobservação e perceber, nossa, eu estou pensando um pensamento que não está me fazendo bem.
Eu posso talvez escolher cultivar um pensamento diferente do que esse. Nesse sentido, te recomendo muito. O efeito de reescrever essa história pode ser muito impactante, assim como aconteceu com a Lucimar, minha mentorada aqui. Veja o que ela disse. Desde que eu comecei na caverna, eu tenho me percebido mais consciente sobre o meu mundo interno. Estou sentindo como se tivessem reduzido os ruídos externos que prejudicam a minha capacidade de concentração e foco. Adentrei nessa caverna e encontrei um pouco mais de silêncio. E aqui eu posso escutar melhor os meus pensamentos e sentimentos em tempo real. Percepções de acontecimento do passado têm vindo à tona como um flash, simplesmente emergem do fundo do meu subconsciente. Hoje mesmo foi um dia desses, como peças de um quebra-cabeça que estavam faltando e agora surgem para entregar informações que antes estavam ocultas. Está sendo motivante colocar em prática ferramentas e decisões que antes não passavam de ideias. Estava há muito tempo dando voltas sem chegar a lugar nenhum definido, como que presa em um labirinto, mas agora consigo ver mais nitidamente o que eu estou perseguindo. Acordo de manhã, sigo com a minha rotina matinal, incluindo a minha afirmação para esse mês, com muito mais assertividade e clareza sobre o que eu estou buscando. E tudo ganhou mais sentido. As escolhas diárias ganharam foco de luz e passam pelo filtro do que foi decretado no início do dia. Isso me fortalece internamente, me faz ocupar o meu centro. Se por algum motivo eu desvio do caminho, rapidamente me resgato e me relembro para onde estou indo e me recentralizo. Sinto que é mais fácil resistir às tentações, ao que me distrai dos objetivos. Me sinto mais integrada. Organicamente tenho percebido diferente até o sabor de alguns alimentos e também as consequências no meu corpo quando é algo muito nutritivo. Essa capacidade de perseguir os nossos objetivos, que seria esse vestido aqui dessa personagem do tarô que nesse momento está aprisionado, e você pode viver essa experiência dessa maneira que o Lucimar descreve, ou assim, com seus pensamentos trabalhando a favor ou contra a sua expansão, a favor ou contra a sua liberdade, a favor ou contra o seu bem-estar. O que está ocupando o seu centro da sua vida? É o lugar emocional de vítima, identificado com a estrutura social que te serviu, com os traumas do passado, ou você consegue dizer com coragem para onde você quer ir e fazer essa separação de só permanecer com os pensamentos que te levem para esse lugar? Você consegue reescrever a sua história? Bom, se você quiser ajuda para isso, eu te acompanho através da minha mentoria, vocês já sabem disso, né? É uma mentoria de acompanhamento trimestral e todas as informações estão na página que você encontra aqui nos comentários ou na descrição. Não é para qualquer pessoa, é para aquela que está de fato aberta a passar por um processo de ocupar o centro, entendendo que isso vai exigir de si um renascimento em algum nível. Para além da minha mentoria, toda semana eu estou aqui com você, através do nosso podcast e desses vídeos aqui no canal. Eu quero saber como que é o seu nível de compreensão do impacto que os pensamentos têm nas suas experiências. Se você é dessas pessoas que já medita e já tenta observar e escolher melhores pensamentos, ou se você não tinha muita consciência de como os seus pensamentos impactam a sua vibração e a sua ação, e esse seu poder de se autocriar. Bom, você realmente pode viver uma experiência melhor e eu tô aqui para te apoiar nisso. Me conta aí no comentário como isso tá para você e compartilha o vídeo, cara, com alguém que faz sentido receber essa mensagem aqui. Tô aqui na próxima semana contigo, contando alguma outra história para poder te ajudar a chegar onde você quer chegar, porque você tem o poder de se autocriar. Mas para isso, precisa aprender a ocupar o seu centro. E é isso que você aprende aqui. Um beijo.